bem? Pessoal, então, professora Ana Paula começando mais uma aulinha para vocês. Essa aulinha é a revisão do nosso capítulo 2. Nós vamos revisar no capítulo 2 o conteúdo gramatical, ok? Então, o nosso conteúdo gramatical é predicado nominal e verbos de ligação. O que é predicado? Predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito, tá? Então, eu tiro o sujeito da oração do período, o que sobrou é predicado. O verbo está dentro do predicado? Sim. O complemento verbal está dentro do predicado? Sim. O adjunto adverbial dentro do predicado? Sim. Porém, como nós vamos falar de predicado nominal, nominal vem de nome, tá? Nós não vamos ter complemento verbal, nós vamos ter uma outra estrutura que a gente vai ver agora, ok? Então, olha só, coloquei até um exemplo aqui para vocês. A vida é boa. Quem é a vida? Então, a vida é o meu sujeito. Eu tiro o sujeito, o que sobrou é o meu predicado. Só que na língua portuguesa eu tenho 3 tipos de predicado. Então, olhem só, eu tenho o predicado verbal, eu tenho o predicado nominal, que é o predicado que a gente está vendo aqui, o predicado em questão, e eu tenho o predicado verbo nominal. Então, o que eu tenho que guardar? O predicado verbal, ele tem como parte importante dele, né? Dentro do predicado verbal, o que é mais importante é um verbo que nós chamamos de verbo significativo. O que é verbo significativo? É verbo que tem significado. Mas o que é verbo que tem significado, professora? É verbo de ação, gente. Correr, pular, cantar, dançar, chover, namorar, estudar, dançar, enfim. Verbo significativo é o verbo que tem ação, é o verbo que tem significado, tá? Então, o meu predicado ele é verbal quando eu tenho um verbo que tem significado, ou seja, quando eu tenho um verbo de ação. O nosso predicado em questão, que é o predicado nominal, eu tenho dentro do predicado como parte mais importante, olha só, o nome. É o nome que é importante aqui. O que é nome na língua portuguesa? Substantivo, adjetivo, numeral pode ser nome. Então, o predicado nominal, ele tem como mais importante dentro dele um nome, tá? E ele tem um verbo significativo, ele pode até ter um verbo significativo, mas aí ele não será só nominal. Se eu tenho dentro do predicado nome e verbo sendo importante, aí ele não é só nominal. Por quê? Porque o predicado nominal, ele tem um verbo de ligação dentro dele. E o que é verbo de ligação? É o verbo que liga o sujeito a uma qualidade ou um estado. A gente vai ver. E nós temos também o predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? É o predicado que tem as duas coisas, que eu falei anteriormente. É o predicado que tem um verbo significativo, ou seja, um verbo sendo importante, um verbo de significado, um verbo de ação. E é o predicado que tem um nome também sendo importante, ou seja, tem uma qualidade, tem um verbo de ação e tem uma qualidade ou um estado do sujeito. Esse é o meu predicado verbo nominal, ok? Então, professora, mas eu não tenho verbo de ligação? Muitas vezes o verbo de ligação está subentendido, tá? Ele está escondido, ele está oculto, ele está subentendido. O que eu tenho aqui é um verbo significativo e mais um nome sendo importante, ok? Então, olhem só aqui, a vida é boa. Então, a gente já descobriu sujeito e predicado. Nós temos que descobrir agora que tipo de predicado nós temos então. O é um verbo de significado?
Se eu chegar em vocês e falar para vocês assim, ó, a vida é... Ninguém entende nada. Ah, professora, mas se você chegar pra gente e falar assim, a vida bagunçou, a gente também não vai entender. Ah, eu não sei o que a vida bagunçou, mas eu sei que ela bagunçou alguma coisa. A ação de bagunçar, pessoal, eu entendo, eu consigo imaginar. Então, pensem no verbo significativo assim, aquilo que eu consigo imaginar. Agora, o verbo é, eu não consigo imaginar. É, mas é o quê? Sem uma outra palavra, eu não consigo imaginar. Então, esse é um verbo de ligação. E verbo de ligação não tem complemento verbal. Por quê? Ó, predicado nominal e verbos de ligação. O verbo de ligação, pessoal, ele serve como uma ponte, então ele não tem significado. Ele serve como uma ponte entre sujeito e qualidade ou estado. Então, olha só, o verbo de ligação é essa ponte entre o sujeito, e sua qualidade ou estado. Então, ele é isento de significado. Ele não tem significado algum. Ele só serve para ligar. Por isso que o nome dele é verbo de ligação, porque a função dele é só ligar. Ligar o sujeito, né? Ligar sujeito a uma qualidade ou estado. E essa qualidade e esse estado é um nome. Ou seja, é um substantivo ou um adjetivo. Então, olha aqui. A vida é boa. Eu tenho a vida, que é o sujeito, e eu tenho o é boa, que é o meu predicado. Eu tenho o é, que é um verbo de ligação, e eu tenho o boa, que é o quê? É uma qualidade da vida, não é uma qualidade? É uma qualidade. Esse verbo de ligação aqui, ó, tá indicando, né, ao sujeito uma qualidade, que é de ser boa. E essa qualidade ou esse estado, então, nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, o boa é o meu predicativo do sujeito. Então, aqui, né? Então, olha só. E o verbo de ligação mais predicativo do sujeito forma um predicado que é nominal. Por que o predicado é nominal? Porque olhem só, o verbo não é a parte mais importante do predicado, e sim o predicativo do sujeito, que vai ser um nome, um adjetivo ou um substantivo. Porque olhem só, a vida boa. Falta alguma coisa, não falta? Mas eu entendo. O que eu entendo? Que alguma coisa, né? Que alguma coisa não. Faltou alguma coisa aqui, mas eu entendo que boa ou é, ou está, ou foi a vida. Tá vendo? Então, sem o verbo significativo, eu não entendo nada. Mas sem o verbo de ligação, falta algo. Mas eu entendo. Faltou. Mas eu entendo, ó, a vida boa, dá para entender? Mas falta essa ponte entre o sujeito, né, e a sua qualidade ou estado, ok? Pessoal, observem então qual é a estrutura. A estrutura do período quando eu tenho predicado nominal e quando eu tenho, né, verbo de ligação. Então, olha só, a estrutura... sempre quando eu tenho um predicado nominal, eu vou ter um sujeito, né, ou não, né, ou o sujeito pode estar oculto ou indeterminado. Então, eu coloquei sujeito aqui, mas ele pode estar indeterminado. Mas para eu ter um predicado nominal, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito.
Os verbos de ligação eu ensinei vocês até através de musiquinha que a gente vai cantar daqui a pouco. Quais são os verbos de ligação mais usados? Ser, estar, ficar, tornar, virar, permanecer, parecer, o andar, que a gente viu, né? Em alguns casos ele é verbo de ligação. Virar eu coloquei, ficar. Continuar. Esses são os verbos de ligação, então, mais usados, que a gente mais usa, né, na língua portuguesa. Coloquei todos: ser, estar, ficar, tornar, virar, permanecer, parecer, andar, continuar. Então, para eu ter predicado nominal, eu tenho que ter verbo de ligação, um destes verbos aqui, mais predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É essa minha qualidade ou estado, que é um nome. O que é nome na língua portuguesa? Adjetivo, numeral, substantivo, ok? Então, olhem só, pessoal. A estrutura sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito faz com que eu tenha um predicado nominal. Agora, vejam essa estrutura aqui. Ele lembra daquela época. Não terminei, né? Não concluí. Ele é o meu sujeito. Lembra. Olha só, ele lembra. Falta alguma coisa, não falta? Mas eu sei que ele tem lembrança, eu consigo imaginar isso. Eu sei que ele tem lembrança, eu não sei lembrança do quê? Não concluí ainda. Porém, o verbo faz falta, olha aqui. Ele daquela época, ele o que daquela época? Eu não entendo nada. Estão vendo a diferença de um verbo significativo para um verbo de ligação? Então, lembra é um verbo significativo. E o verbo significativo, nós aprendemos que ele pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Então, vejam só. Ele lembra. Quem lembra, lembra alguma coisa. Ele lembra de quê? Então, é um verbo transitivo indireto. De que? Ó, de mais aquela. Tem preposição aqui. Ele lembra daquela época. É o meu objeto indireto. E lembra daquela época é o meu predicado. Olhem a diferença. Eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho nem qualidade nem estado. Então, eu não vou ter um predicado nominal. Por quê? Porque o verbo aqui é a parte mais importante da minha oração. Tanto é que quando eu escondi, vocês viram que fez falta. Ele daquela época, eu não entendo nada. Aqui eu entendi alguma coisa, aqui eu não entendo nada. Então, porque o verbo, ele é importante. Então, aqui nós temos um predicado verbal. Por quê? Porque eu tenho verbo transitivo, indireto, né? Verbo significativo. Então, o verbo é importante. Então, o predicado, ele é verbal, tá? Então, pessoal, a minha composição, a minha estrutura. Sujeito. Eu tô falando sujeito, mas o sujeito pode estar indeterminado, oculto, pode ser oração sem sujeito, tá, pessoal? Mas, quando eu tiver, então, sujeito ou não, né? Verbo significativo mais complemento verbal. Nem coloquei os adjuntos adverbiais aqui que eu posso ter, né? Mas quando eu tiver verbo significativo, então, eu tenho mais complemento verbal. Só isso, ou seja, não tenho nem qualidade nem estado, o meu predicado ele é verbal, tá? A gente já fez o exemplo. Agora, olha aqui, a minha última. Os meninos saíram do colégio assustados. Então, o que eu tenho que entender aqui? Que eu sei que eu vou ter duas ideias, tá? No meu terceiro predicado, que é o predicado verbo nominal, eu sempre tenho duas ideias. Olha só aqui. Eu tenho os meninos, que é o meu sujeito,
E eu tenho saíram, que é um verbo. Agora vamos ver. Os meninos saíram, eu entendo? Entendo. Não, eu não entendo. Saíram de onde? Não interessa de onde eles saíram, não interessa quando eles saíram, como, com quem, por quê, mas eu sei que eles saíram. Eles estavam, né? Ó, de onde eles saíram aqui do colégio? Eles estavam em um lugar e foram para outro. Isso é sair. Então, eu consigo imaginar o que é sair. Então, é um verbo significativo e é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Ah, mas e do colégio? Ah, saíram de onde? Do colégio. Não dá uma ideia de lugar? Vocês aprenderam que o que dá uma ideia de lugar, uma circunstância, né, de lugar, não só de lugar, pode ser tempo, modo, causa, dúvida, enfim, é um adjunto adverbial. Então, o do colégio não está completando o saíram, né? Está apenas dando uma circunstância. E a palavra na língua portuguesa que dá uma circunstância para o verbo é um adjunto adverbial. Acabou? Não, ainda não acabou. Olha só, os meninos não saíram apenas do colégio. Quando eles saíram do colégio, eles estavam assustados. Então aqui eu tenho duas informações, ó. Que os meninos saíram do colégio e que os meninos estavam assustados. Tá vendo que eu tenho duas ideias? A primeira que os meninos saíram do colégio e a outra que os meninos estavam assustados. Ah, mas eu não tenho o verbo estar aqui. Não mesmo, mas eu entendo isso. Se eu entendo isso, eu tenho, olha só, um estado para o meu sujeito. Quem assustados? Os meninos. Estão vendo que é um estado? Quer dizer que quando eles saíram, eles estavam assustados ou, né, eles ficaram assustados quando eles saíram. Mas eu tenho então aqui um estado. Então eu tenho duas informações, ó. Então, eu tenho o verbo sendo importante e eu tenho um adjetivo sendo importante. Então, saíram do colégio assustados, que é o meu predicado, é um predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque eu tenho o verbo significativo sendo importante e porque eu tenho um adjetivo, um nome sendo importante, tá? Então eu tenho esses três tipos de predicado na língua portuguesa. Então olhem só, pessoal. E quando eu tenho, então, a estrutura sujeito mais verbo significativo mais complemento verbal ou não, se o meu verbo for intransitivo, eu não tenho complemento verbal. Então, se eu tiver ou não, tá? E quando eu tiver qualidade ou estado, ou seja, predicativo do sujeito, o meu predicado ele é verbo nominal, certo? Então, nós vamos fazer agora mais um exemplo de cada um, tá bom? Olhem os exemplos. Os pais viraram professores. Usei o verbo virar propositalmente, tá? Podia ter usado o verbo tornar, que ficaria melhor, né? Soaria melhor, mas eu usei o viraram propositalmente. Os pais viraram a esquina do colégio e os alunos terminaram a prova exaustos. Então vejam só. Quem viraram? Os pais. Aqui eu tenho sujeito, um sujeito simples, né? Viraram é o meu verbo. Esse virar significa fazer isso aqui? Fazer isso aqui? Não, né? Esse virar significa tornar. Significa que os pais estão sendo professores no momento. É verdade, né? No momento. Então, esse virar significa tornaram-se, certo? Então, esse virar não está indicando uma ação. Tanto é que, olha só, os pais, professores. Ah, professora, mas eu não entendo os pais. O que tem dos professores? Realmente, aqui já ficou mais difícil. Só que esse virar também não indica uma ação. Por isso que eu preciso dos professores agora, né?
Só que esse virar não indica uma ação. Todo mundo sabe que eles não fizeram isso daqui. Todo mundo sabe que, que no momento eles estão sendo professores, né? Eles estão exercendo essa função. Então, esse viraram aqui é um verbo de ligação e não um verbo significativo. O que esse verbo está fazendo? Ele está ligando o sujeito a um estado, que é o de ser professor no momento. Então, se eu tenho verbo de ligação aqui, eu tenho aqui uma qualidade ou um estado do sujeito. Então, nesse caso aqui, se eu estou trabalhando, né, se o verbo é o virar, se eu estou trabalhando com o verbo virar, eu tenho uma mudança de estado, né? Eles não eram professores, mas eles viraram professores. Então, isso indica uma mudança de estado. Então, o verbo virar é um verbo de ligação, que indica mudança de estado. E eu tenho, então, né, o predicativo do sujeito aqui. Então, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, ou seja, né, que sobrou aqui, tirando o sujeito, é o meu predicado. E esse predicado, então, ele é nominal. Por quê? Porque ele tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito e porque o nome professores, que é sempre o predicativo do sujeito ou o seu núcleo, se o predicativo do sujeito for composto por mais de uma palavra, é o seu núcleo, é a parte mais importante. Tanto é que o núcleo, pessoal, de um predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito ou o núcleo do predicativo do sujeito, ok? Por exemplo, se fosse aqui, ó, os pais viraram bons professores. O núcleo do predicado seria professores, porque os pais não viraram bons, né? Bons o quê? Os pais viraram, de fato, professores. Que tipo de professores? Bons, tá? Então, o núcleo de um predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito ou o seu núcleo. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito ou o núcleo do predicativo do sujeito, tá? É isso que eu quis dizer. Agora nós vamos para o exemplo 2, olhem só. Os pais viraram a esquina do colégio. Olha como que mudou. Se eles viraram a esquina, eu sei que eles fizeram isso aqui, né? Eu sei que eles fizeram esse movimento. Então agora o virar, ele não é isento de significado, ele tem significado. Então vamos lá. Os pais continua sendo o meu sujeito simples. E o viraram é o meu verbo. Porém, se eles viraram a esquina, significa que eles fizeram assim, dobraram a esquina. A gente fala dobrar para entender, porque não tem como dobrar a esquina, né? Mas fizeram esse movimento. Então, virar agora é um verbo significativo. É um verbo significativo. E que tipo de verbo significativo, né? É um verbo transitivo direto. Porque viraram o quê? Quem vira, vira alguma coisa, né? Viraram o quê? A esquina é o meu objeto direto. Acabou? Ainda não. Viraram a esquina de onde? Do colégio. Então, ó, viraram a esquina de onde? Eu poderia parar aqui, ó. Os pais viraram a esquina. Ó, eu poderia parar aqui. Os pais viraram a esquina. Certo? Estaria, né? Perfeito. Porém, eu dei uma informação a mais, que é do lugar que eles viraram. Então, do colégio, vocês já sabem, né? É um adjunto adverbial de lugar. Viraram a esquina, mas a esquina de onde? Então, dá uma circunstância, dá uma ideia, essa ideia de lugar. Tudo que dá uma circunstância, tudo que dá ideia é adjunto adverbial, certo? Então, aqui eu tenho verbo significativo. Então, ó, eu tiro o sujeito, o que sobrou? Viraram a esquina do colégio. Tudo isso é o meu predicado. Só que agora, se eu não tenho verbo de ligação nem predicativo do sujeito, é um predicado verbal. Por quê? Porque o viraram é a parte mais importante do predicado, certo? Então, o núcleo do predicado verbal é o verbo, tá?
Então, o viraram é o núcleo do meu predicado verbal. O núcleo de um predicado verbal é sempre o verbo significativo. O núcleo de um predicado verbal é sempre o verbo de ação. Agora nós vamos para o último. Os alunos terminaram a prova exaustos. Quem terminaram? Os alunos, o meu sujeito. O verbo tá aqui, terminaram. Ó, que é um verbo significativo. Eu sei o que é terminar. Ó, se eu fechar os olhos eu consigo imaginar, né? Terminou, concluiu, né? Chegou ao fim. Mas quem termina, termina alguma coisa. Os alunos terminaram o quê? Então é um verbo transitivo direto. Os alunos terminaram o quê? A prova. Objeto direto. Acabou aqui? Não, poderia. Os alunos terminaram a prova, mas não acabou. Os alunos terminaram a prova e quando eles terminaram essa prova, eles estavam como? Exaustos, cansados. Então eu tenho duas informações, que os alunos terminaram a prova e que eles estavam exaustos no momento em que eles terminaram. Tá vendo que eu tenho duas ideias? Então, olhem só. Eu tenho aqui o exaustos, então, que é uma qualidade ou estado do sujeito. Nesse caso, estado, né? Então, eu tenho exaustos, que é o estado, perdão, que é o estado do sujeito. Se é o estado do sujeito, se está dando um estado para o sujeito, é o meu predicativo do sujeito. Então, pessoal, o predicado, terminaram a prova exaustos, é um predicado, verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho verbo de ação sendo importante e porque eu tenho nome, adjetivo sendo importante. O núcleo de um predicado verbo nominal é sempre o verbo significativo e o predicativo do sujeito ou o núcleo do predicativo do sujeito, certo? Então, olhem só, pessoal. O núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito ou seu núcleo, né? Ou o núcleo do predicativo do sujeito, certo? O núcleo do predicado verbal é sempre o verbo significativo, ou seja, o verbo de ação. E o núcleo do predicado verbo nominal é sempre o verbo significativo e o predicativo do sujeito ou o núcleo dele também, tá? Importante saber isso. 3 exemplos aqui para vocês, olha só. O fato é que não estou feliz. O fato o que é? O fato, meu sujeito. Ô, professora, mas eu tenho verbo aqui e eu tenho verbo aqui. Olhem só, dei um exemplo diferente aqui para mostrar para vocês que o predicativo do sujeito, ele também pode ser uma oração inteirinha. Vocês estão vendo isso lá no capítulo 5, né? Então, olha só, o sujeito é o fato, que é o fato. É o meu verbo de ligação. O fato é o quê? Tudo isso daqui, ó, que não estou feliz. Tudo isso daqui é a qualidade do sujeito. Tudo isso daqui, ó, tá sendo falado sobre o sujeito. Tudo isso daqui, então, é a qualidade do sujeito. Só que eu tenho verbo, estão vendo? Eu tenho um verbo aqui. Então, se eu tenho verbo, eu tenho uma oração, é subordinada porque o fato é, eu não entendo. Então, porque depende, né? Perdão, o fato é, né? Fica sem sentido. Então, por quê? Porque esse período está subordinado a esse. E é substantiva porque equivale ao substantivo. O fato é minha infelicidade. Eu poderia falar assim, minha infelicidade. E é predicativa. Estão vendo só? Eu posso ter uma oração inteirinha, tá?
Então, professora, mas eu não vou falar que isso daqui é predicado, então? Não. Porque tem verbo. Se tem verbo, é oração, tá? Tá. Professora, e se eu esquecesse tudo isso daqui, ó? Vamos mudar, né? Eu não estou feliz. E agora? Ah, agora o eu é o meu sujeito. Sujeito simples. Vamos colocar maiúsculo aqui, né? Eu estou feliz? Não, eu não estou. Eu estou negando. Eu estou dando uma circunstância que é de negação. Então, adjunto adverbial de negação, certo? Eu tenho estar, que é um verbo de ligação, ó. Eu não feliz. Faltou alguma coisa, mas eu entendo, né? Então, é um verbo de ligação. Estar, verbo de ligação. E eu tenho feliz, que é o meu predicativo do sujeito. E o verbo, pessoal, estar aqui, ele indica o quê? Um estado momentâneo. A gente vai ver isso agora, tá? Então, é um estado momentâneo. Eu não estou feliz nesse momento. Eu não estou feliz nesse momento. Eu vou ficar para sempre infeliz? Às vezes sim, às vezes não, né? E eu tenho... Vou fazer de outra aqui. Estou feliz sendo meu predicado. Predicado nominal, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Se o meu predicado é nominal, feliz é a palavrinha mais importante do meu predicado. Feliz, então, é o núcleo do meu predicado, certo? Porque ele é predicado nominal, porque é sempre o nome que é mais importante, ok? Então, agora olhem o exemplo aqui de baixo. Essa matéria é bem gostosa, gente, bem fácil. As escolas permanecem fechadas. Quem permanecem? As escolas. É o meu sujeito simples, né? Permanecem é o meu verbo. Verbo permanecer. Olha só. Vamos escolher ele. As escolas fechadas. Faltou alguma coisa, né? Então, esse verbo é um verbo de ligação, tá ligando o sujeito a uma qualidade ou um estado. Se as escolas permanecem, né, é uma permanência de estado que a gente fala, né? Estado permanente, é equivalente, né? Semelhante. Então, é uma permanência de estado. Permanecem fechadas quer dizer, estavam e ainda continua. Então, permanência de estado, certo? E o meu fechadas, predicativo do sujeito. Por quê? Indica o estado do sujeito, que é continuar fechado. E permanecem fechadas o meu predicado nominal. Se é predicado nominal é porque fechadas é o núcleo do predicado, a minha palavrinha mais importante, certo? Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre os verbos de ligação, pessoal. Coloquei até um outro exemplozinho aqui, que nós falamos dele em sala, e vai que surge alguma dúvida, né? Olha só, o verbo andar, o verbo virar, que eu dei como exemplo, o verbo ficar, a gente tem que tomar um cuidado especial com eles. Por quê? Porque, ora, eles podem ser verbo significativo, e ora, eles podem ser verbo de ligação. Claro que, se estiver ligando o sujeito a uma qualidade ou estado, vai ser verbo de ligação. Todo mundo sabe disso, por exemplo. E se não tiver, vai ser verbo significativo. Por exemplo, olha aqui. Os pais andam devagar. Quem andam? Os pais, sujeito. Andam. Esse andar está indicando o estado? Não, e sim o movimento de andar, né? Que todo mundo sabe. Então, é um verbo intransitivo, ou seja, verbo de significado. Andam como? Devagar. Adjunto adverbial de modo. Então, andar aqui não é verbo de ligação. Diferente de falar os pais andam preocupados. Então, andam devagar é o meu predicado verbal, ok? O núcleo do predicado verbal, andam, tá?
Dê uma atenção especial a isso, tá? Não pode confundir. Então, olha só. Os verbos de ligação, né, mais usados são os verbos de ligação da língua portuguesa, né? Ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Que eu até ensinei vocês através de uma musiquinhas, tá? Que eu vou cantar, pra não esquecer. E é importante não esquecer. Que é assim, né? Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se, continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se, continuar, andar e parecer. Se o verbo for de ligação, predicativo, vou ter então. O predicado é nominal. É nominal e a minha turma fenomenal. Essa musiquinha eu ensinei vocês. E olhem só, essa musiquinha ela vai ser importante agora para a prova. Porque se eu guardar ela, eu não vou esquecer do predicado nominal, do verbo de ligação, tá? Então cantem, que eu sei que ficou na cabecinha aí de muito aluno. Então os verbos de ligação são esses. O verbo ser, eu sou, chata, indica uma permanência de estado, ou seja, estado permanente. O verbo estar já indica um estado momentâneo, tá? O verbo estar, então, é um estado passageiro, um estado momentâneo. O verbo ficar indica uma mudança de estado. Ó, o verbo ficar. O verbo que eu não coloquei aqui, olha só, virar. Ó, o verbo ficar, o verbo virar e o verbo tornar, esses três verbos, eles indicam mudança de estado. Eles viraram professores, não eram. Viraram, eles tornaram professores, não eram. Se tornaram, então indica mudança de estado, ok? Os verbos permanecer e os verbos continuar indicam uma permanência de estado. Estava daquele jeito, continua daquele jeito, tá? Então, permanecer e o continuar indicam uma permanência de estado. O verbo andar, aqui, o verbo andar indica também um estado momentâneo, tá? Ele anda preocupado. Ele não vai ficar preocupado o resto da vida, então estado momentâneo também. E o verbo parecer indica uma aparência de estado. Não podemos esquecer disto, tá? Importante, a gente não pode esquecer, tá? Então, ó, o ser indica um estado permanente, o estar, um estado momentâneo, passageiro. O ficar, o virar e o tornar indicam uma mudança de estado. O permanecer e o continuar, permanência de estado. O andar indica um estado momentâneo também, igual o estar. E o parecer, uma aparência de estado. Então, nós não podemos esquecer dessas coisinhas também, tá joia? Pessoal, então a nossa aula de revisão do capítulo 2 é esta, ok? Assistam o vídeo, estudem para o simulado e boa sorte! Beijos e até a próxima!